Fala, meu amigo concurseiro, concurseiros brilhantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. O vídeo que vai começar daqui a pouquinho foi gravado já faz alguns meses, tá certo? Eu gravei esse vídeo quando eu estava participando do concurso de procurador do município de São Paulo, da PGM aqui de São Paulo. Isso foi no ano de 2023, e foi logo depois que eu me formei na faculdade de Direito, né, quando eu fiz a minha segunda graduação, me formei em Direito aqui em São Paulo, na USP, e logo depois que eu me formei, saiu o concurso para a PGM de São Paulo, então foi o primeiro concurso que eu fiz na área jurídica. Na época que eu gravei esse vídeo, eu ainda não sabia o resultado final, né? Mas agora eu já sei do resultado, fui aprovado e estou lá entre os aprovados, tá? Fui aprovado fora do número das vagas, minha classificação está fora do número das vagas, então eu não sei se realmente vou ser nomeado ou não, mas pode ser que seja nomeado. Caso eu seja nomeado, também não sei se vou optar por assumir esse cargo ou permanecer onde estou como auditor fiscal tributário aqui de São Paulo, que eu sou muito feliz na minha carreira, tá? Mas eu queria ter uma primeira experiência num concurso de áreas jurídicas, e aí logo que eu me formei saiu o concurso da PGM de São Paulo, que já é daqui mesmo, né? Eu também sou da Secretaria da Fazenda de São Paulo, então como achei que era uma boa oportunidade ali na mesma casa ali, né? Então resolvi fazer o concurso e participar. Agora, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque os fundamentos que eu discuto ali, algumas questões que eu discuto, acho que são legais para todo mundo que está se preparando para fazer concurso. Então vocês vão poder aproveitar um pouco do que eu comento ali. Por fim, antes de começar o vídeo, eu queria dizer para vocês que eu estou pretendendo começar a fazer algumas lives aqui no canal. Então, estou pensando em pegar um dia que seja mais tranquilo para aqueles que estudam para concurso. Pensei talvez num domingo à noite, que aí o pessoal já está descansando um pouquinho, e a gente fazer algumas lives discutindo carreiras, estudo, técnicas de concurso, falar um pouquinho da minha experiência também. Então, se vocês acham isso uma ideia legal, comente aqui e deixem sugestões de tema e talvez até sugestão de qual dia vocês acham que seria melhor, tá? Ainda não defini isso. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, sem mais demora. Bora pro vídeo aí que vocês vão poder acompanhar agora. Até mais. Tchau, tchau. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Puxa vida, faz tempo que a gente não aparece por aqui para bater um papo aqui no nosso canal, não é? E, bom, isso não é sem razão, não, né? O último vídeo que eu postei aqui foi há alguns meses atrás, na verdade, logo depois que eu me formei na faculdade de Direito, né? E agora eu tô de volta aqui porque passei por uma fase aí de um pouco de concentração em uma nova etapa de estudos, né? Esse, na verdade, é um problema que eu tenho, né? Porque eu não consigo ficar muito tempo assim sem me concentrar em alguma coisa para estudar, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, até preciso aprender talvez a direcionar um pouco melhor isso, né? Ter um pouco mais de foco. Mas enfim, logo depois que eu terminei a faculdade, final do ano passado, logo agora no começo do ano, começou a aparecer alguns editais, né, de concurso na área jurídica, né? E eu queria tentar fazer uma experiência, vamos dizer assim, na área jurídica, uma primeira experiência, já que eu sou da área fiscal, né? Sou um auditor fiscal de carreira, fui fazer, como vocês sabem aqui, vocês que acompanham aqui o canal, sabem que eu fui fazer direito já depois como uma segunda graduação. E aí, terminando agora, eu comecei a dar uma olhada nas carreiras jurídicas, uma coisa assim, meio despretensiosa até, né? E aí surgiu o concurso da Procuradoria Geral do município de São Paulo, PGM de São Paulo. E aí o que eu fiz foi tentar me organizar um pouquinho para fazer uma primeira experiência, vamos dizer assim, nas áreas jurídicas, né? E ver como é que eu poderia me sair. E deu certo, né? Deu certo. Eu fui até o final das fases, né? Ainda não tenho o resultado final,
mas eu passei na primeira fase do concurso e fiz também a segunda fase, né? Então eu queria contar um pouquinho para vocês, não tem o resultado final ainda disso, né? Mas assim, eu achei que foi positiva a minha participação, já que fazia muitos anos, né, que eu tinha feito o meu último concurso, quando eu entrei na carreira de auditor fiscal, isso foi em 2012, né? Então, e é a primeira vez que eu entro para fazer provas na carreira jurídica, que é um segmento de concurso, eu pude perceber bastante diferente, né? Quando você faz provas para concurso na carreira jurídica, tem uma carga muito maior de jurisprudência, né? Então, além daquele conhecimento mais básico do direito, né, que também até na área fiscal a gente precisa ter também, né? A área fiscal, ela tem uma dificuldade um pouco maior, porque além das matérias de direito, tem uma gama de outras áreas do conhecimento que você precisa ter, né? Contabilidade, exatas, auditoria, enfim, economia, estatística, uma série de outras coisas. Então ela é um pouco mais variada. Mas quando você vai para a carreira jurídica, para as carreiras jurídicas, você só vai estudar, obviamente, só vai ter matérias de direito. Só que tem um aspecto que dificulta um pouco mais, né? Que é justamente uma cobrança muito mais forte, muito mais pesada, vamos dizer assim, da parte de jurisprudência. Então você precisa estar muito por dentro dos julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos informativos, dos temas de repercussão geral, né? Então, aqueles principais julgados você precisa estar por dentro. E como eu fui fazer prova para procuradorias, né? No caso é a Procuradoria do município de São Paulo, os temas ligados à Fazenda Pública também têm uma carga muito forte. Bom, o que foi legal é que em 10 mil candidatos aí, né, eu consegui ser aprovado na primeira fase. Isso para mim já foi uma coisa muito legal, né, porque eu venho de muito tempo sem estudar para concursos, né, e aí eu terminei a faculdade, agora saiu esse concurso, eu digo que eu peguei aí uns 4 ou 5 meses de foco para estudar essas matérias, então foi pouco tempo, na verdade, né, sendo que, claro, você está disputando, evidentemente, com pessoas que já estão estudando há vários anos, com foco, né, nessas carreiras. E eu consegui, né, desses 10 mil aí candidatos, ser aprovado na primeira fase. Ficamos em uns 500 e pouco, me parece que foi isso, para a segunda fase. Então, nas últimas semanas aí eu fiz, né, as provas de segunda fase e não tenho ainda um resultado, né? Na verdade é tudo muito embolado, né? A nota de corte da primeira fase é uma nota de corte bem alta, né? Foi de 100 questões, a nota de corte foi 82, né? E eu fiquei um pouquinho para cima dessa nota de corte, embolado ali, que está todo mundo embolado, né? Mais ou menos nessa faixa aí de 83, 84, 85, 86 pontos. Nessa faixa aí ali estão praticamente os 500 e tantos candidatos, né? Nesse bolo, vamos dizer assim, e todos foram para a segunda fase, né? Segunda fase com provas discursivas, né? Não mais provas objetivas. A primeira fase, como eu falei, são 100 questões, provas objetivas de matérias do direito. E a segunda fase também, duas provas discursivas, né? Uma prova de um parecer técnico, mais 5 questões, e uma segunda prova de uma peça técnica, né? E mais 5 questões, tá bom? Então, não tem o resultado ainda, isso ainda vai demorar para sair. Claro que a gente nutre algumas expectativas, né, de ficar bem classificado, mas talvez eu volte aí no futuro para contar como é que foi isso. E a minha ida para esses concursos da carreira jurídica não é porque, na verdade, não é porque eu esteja descontente de forma nenhuma com a minha carreira, porque eu gosto muito da minha carreira. Eu sou um auditor fiscal já faz 10 anos e eu realmente me sinto muito satisfeito, muito realizado na carreira que escolhi, né? Mas é talvez uma vontade de conhecer novas áreas, experimentar novas coisas, ver novas oportunidades e aquele bichinho do estudo, né? Do estudar que não consigo deixar de lado, né? Então,
foi o que eu quis fazer nesse momento, como surgiu essa oportunidade, também é da PGM aqui de São Paulo, né? E como eu sou já também da Prefeitura de São Paulo, auditor fiscal, fui lá fazer a prova e ver como é que eu me saí. E acho que foi legal, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês rapidamente, um pouquinho da dinâmica dessas fases do concurso, né? Bom, primeira coisa, quando você vai estudar para as áreas jurídicas, né? Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor isso aqui. Quando você vai estudar para as áreas jurídicas, o que eu fiz, né? Fui pegar lá o edital, né? Um edital que saiu, e me baseei, obviamente, por ele. Então, são muitas matérias aqui, né? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês isso. O que eu fui fazendo, fui usar o próprio edital como meu modelo, né, de estudo, como meu modelo de avaliação. Você vai ver que acabou ficando tudo muito marcadinho aqui, né? Olha só. Fui marcando os tópicos, né? Então você vê que nós temos o direito constitucional, que mais que nós temos aqui, né? Direito administrativo, direito ambiental e urbanístico, né? Então, direito ambiental e urbanístico, uma matéria que eu não tinha estudado ainda com mais vagar, né? Com mais profundidade. E você vai vendo que eu fui anotando, né? Tudo aquilo que eu ia estudando, todos os tópicos para poder me organizar, me controlar. As leis, né? Especialmente as leis seca, né? E leis municipais que caíam no concurso, eu fui anotando também. Que mais caiu? Direito civil, né? Direito civil, direito processual civil, né? Uma matéria bem grande essa também, direito processual civil, né? Que mais que nós temos aqui? Direito tributário, direito financeiro e orçamentário. Então, você vê tudo isso aqui, né? Você vê que o programa é muito longo, né? É um programa muito longo de direito, como você pode ver. Eu fui anotando tudo direitinho. Também tem direito do trabalho, processual do trabalho, e direito penal e processual penal. Então são muitas disciplinas, né? E sim. E também direitos difusos e coletivos, né? Direitos difusos e coletivos. Então você vê que são muitas mesmo disciplinas, né? Que a gente tem que se concentrar para poder estudar, né? Para uma prova como essa. Eu, como sempre, né? Procuro usar algumas estratégias, né? Que essa questão da luz aqui está me atrapalhando um pouquinho, estou tentando deixar um pouquinho mais escuro. Aí vou fazer aqui manualmente mesmo, tá bom? Me organizei um pouco no sentido de pegar algumas estratégias, né? Principalmente organizar os tópicos que caíam mais, né? Dentro de cada matéria. Então, cada matéria, o percentual de tópicos, né, da matéria que eram mais cobrados, e assim fui me organizando, porque eu tinha muito pouco tempo, e utilizei desse tipo de estratégia aqui para poder tentar otimizar um pouco melhor meu estudo, né? Bom, a primeira fase, como eu falei, basicamente foi uma correria muito grande, né, uma correria imensa mesmo, para eu poder tentar dar conta de estudar, de ver aquelas principais temas, aquelas disciplinas, né, tudo assim, com muita correria mesmo. Utilizei alguns materiais em PDF também, né, de um curso que eu adquiri para poder dar uma olhada nessa reta final, para poder me ajudar, mas não deu tempo de consumir tudo, né, porque o tempo era muito escasso. E aí, passada a primeira fase, e felizmente deu tudo certo, né, nessa primeira fase, na segunda fase é um outro tipo de concurso, completamente diferente, né? Você vai para uma prova discursiva, você pode levar os seus livros, né, para essa prova discursiva, conforme o edital, né, você vai poder levar lá o seu vademecum, né? Então foi o que eu procurei fazer, né, levar meu vademecum lá, como os outros candidatos também. Você pode fazer consultas, né? Então você vai levar materiais que sejam só as leis, né, somente os códigos, as leis. Tinham aqui especificamente para o município de São Paulo, com as leis municipais, né? Então, tudo isso aí a gente foi preparando. Você tem que preparar todo esse material, marcar as principais coisas, né? E aí a preocupação numa segunda fase já não é mais você memorizar muita coisa, né? Até porque você vai poder consultar. Então, a preocupação maior é você poder ter uma familiaridade com as principais leis, os principais
temas, né? E saber como encontrar isso no seu material, mas sabendo o seguinte também: dificilmente uma prova vai pedir, ao longo dela, coisas que você vai encontrar diretamente na lei de maneira fria, assim, né? De maneira seca. Normalmente, como eu falei, você vai precisar conhecer, além da lei, a prova vai te cobrar um pouco mais do que a doutrina e principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores como eles estão julgando os casos relativos àquelas leis que são cobradas, né? Então, normalmente, você, enfim, a consultar a lei, os códigos não é um problema, você tem, obviamente, que saber, estar familiarizado para saber onde encontrar as principais coisas que você precisa, mas não vai ser isso, não vai ser esse tipo de conhecimento mais cru, assim, mais seco, né, que vai ser cobrado. Vai ser cobrado um conhecimento muito mais de jurisprudência, né? Então você precisa estar familiarizado com isso. E o que eu fiz para me ajudar na segunda fase foi tentar estudar, né? Marcar meu vadimécum, tentar estudar as principais leis novamente, reler, e também estudar um pouco de jurisprudência, né? Então, adquirir um material próprio de jurisprudência, né? Que foi o que eu tentei fazer, mas o tempo era muito curto. Vou confessar que não deu para estudar muita coisa. E também, o que eu precisei fazer foi me familiarizar com as peças, né? Então, eu comprei um livro aqui que é um guia, né? Que tem várias peças que você pode treinar, né? Peças processuais, porque a prova, ela consiste em duas coisas, né? Consistiu. Uma primeira prova com um parecer técnico jurídico, mais 5 questões, e uma segunda prova com uma peça técnica, né? Então, era dado um caso, você precisava identificar qual era a fase do processo, entrar na fase do processo com a peça certa e, obviamente, tentar utilizar ali as principais teses que seriam cobradas, né? Então, basicamente é isso que é essa segunda fase. Bastante concorrida, não é fácil não, né? Minha dificuldade foi, eu tive pouco tempo, poucas semanas depois de aprovado na primeira fase para tentar aprender as principais peças processuais e as principais teses, né? Porque foi tudo muito corrido. Mas assim, foi muito legal participar, fui aprovado na primeira fase, o que para mim já foi um grande feito, né? Considerando o pouco tempo que eu tive para estudar e que eu estava, como eu falei, concorrendo com candidatos muito bem preparados, né? E agora fiz as provas da segunda fase, né? Então vai correr um bom tempo ainda até que esse resultado final chegue, né? E vamos ver, né? Quem sabe, se eu tive um bom desempenho, vai ficar uma possibilidade aí, talvez, de eu migrar para uma outra carreira, por exemplo, né? Embora essa também, em si mesma, é uma decisão difícil, caso ela venha a acontecer, porque, como eu falei, eu gosto muito da minha carreira, né? E eu só queria, na verdade, nesse primeiro momento, fazer uma experiência e começar a conhecer as carreiras jurídicas, né? Fiquei animado, mas vamos ver, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Talvez eu volte aqui mais adiante para contar para vocês como é que foi o final de tudo isso. E por enquanto eu queria compartilhar esse vídeo mais para mostrar para vocês essa nova área aí, né, que eu estou me dedicando um pouquinho, para aqueles que têm interesse, conhecer um pouquinho mais como é que funcionam as carreiras jurídicas em concurso público, tá bom? Meus amigos, deixa aqui seus comentários, se você tem alguma dúvida, se deu para entender isso, se você tem alguma pergunta, e vamos conversando aí, né, sobre direito, sobre concurso, sobre esses assuntos todos aí que a gente gosta de discutir aqui, tá bom? Quem sabe eu volte mais vezes para gravar vídeos, vamos ver, tá bom? Grande abraço, nos vemos aí, meus amigos, nessa caminhada. Tchau, tchau.